Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, Carlos já estava de pé. O despertador tocava às 4 em ponto, mas quase nunca era ele que o acordava, porque o hábito de anos fazia seu corpo despertar sozinho, como se a responsabilidade fosse mais forte do que o sono. Ele se levantava devagar para não acordar o filho, Lucas, que dormia no pequeno quarto ao lado. A casa era simples, construída com esforço e pequenos sacrifícios ao longo dos anos. O espaço era pequeno, mas tudo era limpo, organizado e cheio de cuidado. Carlos tinha pouco, mas fazia questão de manter dignidade em cada detalhe, porque acreditava que o que faltava em dinheiro podia ser compensado com respeito, esforço e amor. Na cozinha, ele colocava água para ferver, preparava o café e aquecia o pão do dia anterior na frigideira. Antes de sair para o trabalho, deixava tudo pronto para Lucas: o uniforme da escola dobrado, a mochila organizada e o café da manhã separado. O menino tinha 7 anos, tranquilo, observador e muito apegado ao pai. Desde que a mãe havia ido embora anos atrás, sem deixar notícias, Carlos se tornou tudo para ele. Era pai, mãe, amigo e porto seguro. Antes de sair, ele sempre passava no quarto, ajeitava o cobertor e sussurrava: "Dorme bem, campeão." Depois vestia o uniforme laranja de gari, colocava o boné e saía para mais um dia de trabalho. Carlos trabalhava na limpeza urbana havia 8 anos. O serviço era pesado, exigia força, resistência e paciência para lidar com o cansaço e, muitas vezes, com a indiferença das pessoas. Ainda assim, ele nunca reclamava, porque para ele trabalho honesto era motivo de orgulho. A rota incluía diferentes regiões da cidade, desde bairros simples até áreas comerciais movimentadas, mas havia uma parte específica do trajeto que, sem que ele soubesse naquele momento, se tornaria especial. Era uma rua tranquila, de um bairro nobre, com árvores bem cuidadas, casas grandes e portões automáticos. O silêncio dali contrastava com o barulho de outras regiões por onde o caminhão passava. E todos os dias, por volta das 6h20 da manhã, a mesma cena se repetia. Uma mulher saía de uma casa branca de 2 andares, caminhava até um carro preto estacionado na frente e seguia para o trabalho. No início, Carlos nem prestava atenção, era apenas mais uma moradora. Mas um detalhe começou a chamar sua atenção: ela sempre cumprimentava. Mesmo de longe, fazia um leve aceno e oferecia um pequeno sorriso. Não era exagerado nem artificial, apenas um gesto simples e educado. Para Carlos aquilo já fazia diferença, porque muitas pessoas naquela rua fingiam que ele não existia. Algumas desviavam o olhar, outras entravam rapidamente em casa, como se o trabalho dele fosse algo que não deveria ser visto. Mas aquela mulher não. Ela via, reconhecia e cumprimentava. Com o passar das semanas, aquele pequeno gesto virou parte da rotina. Quando o caminhão se aproximava da Casa Branca, Carlos já sabia que ela apareceria. Ela sairia, olharia, sorriria e, sem perceber, ele passou a esperar por aquele momento. Não era interesse ou qualquer tipo de fantasia. Era apenas a sensação de ser tratado como alguém importante em um trabalho onde muitas vezes ele se sentia invisível. Certo dia, algo diferente aconteceu. Enquanto Carlos recolhia os sacos de lixo em frente à casa, a mulher se aproximou. Ele estranhou, porque moradores daquela região quase nunca chegavam perto. Ela disse bom dia com voz calma, e ele tirou o boné por respeito. Em seguida, ela estendeu uma garrafa de água gelada e comentou que o calor estava forte e que achou que ele poderia precisar. Carlos hesitou por um instante, mas aceitou e agradeceu. Antes de voltar para o carro, ela disse que via o trabalho deles todos os dias e que considerava o serviço muito importante. Não havia pena nem superioridade na voz dela, apenas respeito. E aquilo, mais do que a água, ficou na mente dele. Naquela noite, Lucas percebeu que o pai estava diferente e comentou que ele parecia estar sorrindo sozinho. Carlos contou que uma moradora havia sido gentil com ele e o menino, com a simplicidade típica das crianças, concluiu que ela já era uma amiga, mesmo sem saber disso. Carlos riu, mas guardou aquela frase, porque no fundo ela fazia sentido. Os dias continuaram e os encontros silenciosos também. Às vezes havia apenas um sorriso, outras vezes uma garrafa de água deixada na calçada. Até que em uma manhã chuvosa,
o caminhão chegou atrasado e Carlos estava completamente molhado. O portão da casa estava aberto e a mulher o chamou. Ela voltou rapidamente para dentro e trouxe uma pequena toalha, dizendo que pelo menos ajudaria a secar o rosto. Carlos agradeceu, ainda um pouco sem jeito, e foi nesse momento que ela perguntou o nome dele. Quando ele respondeu, ela se apresentou como Helena. Pela primeira vez, aquela figura da rotina tinha um nome. A partir daquele dia, as conversas continuaram curtas, mas um pouco mais pessoais. Ela sempre o cumprimentava pelo nome e ele respondia com respeito, chamando-a de Dona Helena. Não havia intimidade, mas havia algo que crescia lentamente. Um tipo de confiança silenciosa que não precisava de muitas palavras. Helena também começou a observar mais. Carlos era educado, tratava bem os colegas e fazia o trabalho com cuidado. Certa vez, ela ouviu parar o serviço para ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua com segurança. Depois voltou ao caminhão como se aquilo fosse algo comum. Para ele era, mas para Helena aquele gesto disse muito sobre quem ele era. Em casa, Lucas passou a ouvir mais histórias sobre Dona Helena e fazia perguntas curiosas sobre ela. Quando perguntou se pessoas ricas podiam ser amigas deles, Carlos respondeu que o que importava não era o dinheiro, mas o caráter. O menino aceitou a resposta com naturalidade, como se aquela fosse a coisa mais óbvia do mundo. Em uma das manhãs seguintes, Helena parecia diferente, com expressão cansada e olhos inchados. Carlos percebeu e perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que era apenas uma semana difícil. Ele não insistiu, mas antes de sair, disse que tudo iria melhorar. Aquelas palavras simples, sem curiosidade ou julgamento, trouxeram um alívio inesperado para ela. Helena era diretora de uma empresa de arquitetura da família, um cargo que trazia prestígio, mas também muita pressão. Havia decisões difíceis, cobranças constantes e pessoas que se aproximavam apenas por interesse. No meio daquele mundo de reuniões e responsabilidades, o breve momento da manhã na rua se tornou a parte mais tranquila do dia. Carlos falava com ela sem esperar nada em troca, sem bajulação, sem segundas intenções, apenas com respeito e sinceridade. E então chegou a sexta-feira que mudaria o rumo daquela relação. Quando Helena saiu de casa, ouviu um barulho seco enquanto dirigia. O carro parou no meio da rua. Um dos pneus havia estourado. Ela desceu preocupada, sem saber o que fazer, e Carlos, que estava recolhendo o lixo próximo dali, percebeu a situação e se aproximou para ajudar. Em poucos minutos ele já estava trocando o pneu, ajoelhado no asfalto ainda úmido da madrugada. Helena observava em silêncio, impressionada com a naturalidade e a disposição dele. Quando terminou, ele limpou as mãos no próprio uniforme e disse que estava pronto. Helena agradeceu, ainda surpresa com a rapidez e a boa vontade, e comentou que nem sabia como retribuir. Carlos respondeu com um sorriso simples que ela já agradecia todos os dias sendo educada com eles. Houve um pequeno silêncio entre os dois e então Helena tomou uma decisão impulsiva, mas sincera. Ela perguntou se poderia fazer um convite. Carlos ficou surpreso e apenas confirmou com um gesto. Helena explicou que gostaria de convidá-lo, junto com o filho, para um almoço no domingo como forma de agradecimento. Rapidamente acrescentou que seria algo simples, sem formalidades, apenas uma refeição tranquila. Carlos sentiu o coração acelerar. A diferença entre os mundos dos dois era grande e a ideia de entrar na casa dela parecia distante da realidade dele. Mesmo assim, pensou em Lucas e disse que conversaria com o filho. Helena sorriu e respondeu que ficaria feliz em recebê-los. Naquela noite, Lucas ficou empolgado com a notícia. Enquanto Carlos, apesar de tentar manter a calma, sentia um misto de curiosidade e nervosismo. Não era apenas um almoço. Pela primeira vez, aquela relação que começou com um simples bom dia na rua estava prestes a ultrapassar a rotina e entrar na vida real. Carlos ainda não sabia, mas aquele convite seria o início de mudanças que nenhum dos dois imaginava. O domingo chegou mais rápido do que ele gostaria. Desde cedo, ele já estava inquieto. Não era apenas um almoço, era entrar em um lugar onde ele nunca imaginou estar. Era atravessar um limite invisível,
entre dois mundos completamente diferentes. Lucas, por outro lado, acordou animado, perguntando várias vezes que horas eles iam sair e se a casa da Dona Helena era realmente grande como ele imaginava. Carlos separou a melhor roupa que tinha, uma calça social simples, uma camisa bem passada e um sapato que ele usava apenas em ocasiões importantes. Antes de sair, parou por um instante em frente ao espelho. Não era vaidade, era mais uma tentativa silenciosa de reunir confiança. Eles chegaram à rua pouco antes do horário combinado. Lucas olhava tudo pela janela do ônibus com curiosidade, impressionado com as casas grandes, os jardins bem cuidados e o silêncio do bairro. Quando desceram em frente à casa branca de 2 andares, Carlos respirou fundo antes de tocar a campainha. O portão se abriu poucos segundos depois. Helena apareceu com um sorriso sincero, sem qualquer formalidade exagerada. Que bom que vocês vieram. Lucas, tímido no início, logo foi conquistado pela forma carinhosa com que ela se abaixou para falar com ele. Não havia distância na voz dela, apenas acolhimento. A casa era bonita, mas o que chamou a atenção de Carlos foi o clima. Não era fria nem impessoal, como ele imaginava. Havia fotos nas paredes, livros espalhados pela sala e uma sensação de vida que tornava o ambiente mais humano do que luxuoso. O almoço foi simples, como ela havia prometido. Nada de ostentação, apenas comida caseira, conversa leve e um cuidado que fazia Carlos se sentir menos deslocado a cada minuto. Lucas, depois de algum tempo, já falava naturalmente, contando histórias da escola e fazendo perguntas curiosas. Helena ouvia com atenção verdadeira, rindo nos momentos certos, sem pressa, sem olhar para o celular, sem a distração comum de quem apenas finge interesse. Em determinado momento, Lucas perguntou: "Você mora sozinha?" Helena hesitou por um instante antes de responder: "Moro sim." Carlos percebeu que havia algo por trás daquela resposta, mas não perguntou. Ele já havia aprendido que o silêncio às vezes era uma forma de respeito. Depois do almoço, Helena mostrou o jardim para Lucas, o menino correu pelo gramado como se estivesse em um parque, e aquela cena fez algo dentro dela se aquecer. Havia muito tempo que aquela casa não tinha aquele tipo de alegria. Enquanto Lucas brincava, Carlos e Helena ficaram na varanda. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era tranquilo, até que Helena falou: "Eu não recebi alguém aqui assim, há muito tempo." Carlos respondeu com sinceridade: "A gente também nunca tinha vindo a um lugar assim." Ela sorriu, mas logo seu olhar ficou mais sério e disse: "Às vezes a gente tem muita coisa e ainda assim se sente sozinho." Carlos pensou por um momento antes de responder: "Lá em casa a gente tem pouco, mas eu nunca me senti sozinho por causa do Lucas." Helena olhou para ele com atenção. Aquela frase simples carregava uma verdade que ela não encontrava no mundo em que vivia. Depois daquele domingo, algo mudou. Os encontros na rua continuaram, mas agora havia uma proximidade diferente. Não era mais apenas um cumprimento, às vezes conversavam um pouco mais. Outras vezes, Helena deixava frutas ou um lanche para Lucas. Mas o que nenhum dos dois percebeu foi que aquela aproximação começou a chamar atenção. Alguns moradores da rua começaram a olhar de forma diferente. Comentários discretos surgiram, olhares mais longos, pequenas expressões de julgamento que não eram ditas em voz alta, mas eram sentidas. Carlos percebeu primeiro, e por isso começou a manter mais distância. Passou a evitar conversas longas. Voltou a tratar Helena com mais formalidade. Helena também sentiu a mudança e aquilo a incomodou. Até que em uma manhã ela perguntou diretamente: "Você tá diferente comigo?" Carlos ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Dona Helena, o seu mundo é muito diferente do meu." Ela franziu a testa e disse: "E isso mudou alguma coisa entre a gente?" Carlos respondeu com honestidade: "Para mim não, mas para as outras pessoas. Talvez." Helena ficou em silêncio, e naquele momento percebeu algo que nunca havia sentido antes. Ela não se importava com o que as outras pessoas pensavam. Os dias passaram, e a relação entre os dois seguiu em um equilíbrio delicado. Não havia declarações, não havia promessas, mas havia algo crescendo devagar, em silêncio. Lucas passou a esperar pelos encontros com Helena, e Helena passou a esperar pelo caminhão. Até que, em uma tarde de sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Carlos não apareceu na rota.
No dia seguinte também não. No terceiro dia, Helena já estava preocupada. Foi então que decidiu perguntar a um dos coletores que estavam no caminhão. A resposta veio rápida. Carlos machucou a coluna levantando peso, está afastado por alguns dias. Helena sentiu um aperto no peito que a surpreendeu. Sem pensar muito, pediu o endereço. Carlos estava em casa, deitado no sofá, com dificuldade para se mover. O afastamento significava menos dinheiro naquele mês, e isso preocupava mais do que a dor. Lucas fazia o que podia para ajudar, mas o menino também estava assustado. Quando bateram à porta, Carlos estranhou. Lucas abriu e ficou surpreso. Pai, a dona Helena. Ela entrou com cuidado, trazendo sacolas de supermercado e uma pequena caixa de remédios. Carlos tentou se levantar, mas ela pediu que ficasse. Eu só vim ajudar. Não houve constrangimento, não houve formalidade, apenas presença. Nos dias seguintes, Helena voltou outras vezes. Levou comida, ajudou Lucas com tarefas da escola e organizou algumas coisas na casa. Foi nesse período que ela conheceu de verdade a realidade deles. E foi também nesse período que Carlos conheceu o lado mais humano dela. Sem maquiagem social, sem a postura da diretora, apenas Helena. Quando Carlos voltou ao trabalho, a rotina parecia normal, mas algo entre eles já não era mais o mesmo. Havia cuidado, havia preocupação. E havia um sentimento que já não cabia apenas na amizade. Ainda assim, nenhum dos dois falava sobre isso, até uma manhã. Helena estava esperando no portão quando o caminhão se aproximou. Carlos desceu, ela parecia nervosa. Posso falar com você depois do trabalho? Carlos estranhou, mas concordou. Naquela tarde, ele voltou à Casa Branca. Helena o recebeu na varanda, no mesmo lugar onde haviam conversado semanas antes. Ela respirou fundo antes de falar. Eu passei muito tempo vivendo dentro de um mundo onde tudo era aparência, status, conveniência. E nesses últimos meses, eu encontrei algo que eu não sentia há anos: simplicidade, verdade, paz. Ela fez uma pausa. Eu gosto de você, Carlos. O silêncio que se seguiu parecia longo. Carlos respirou fundo. Eu também gosto da senhora. Helena sorriu. Então para de me chamar de senhora. Ele sorriu de volta. Pela primeira vez, sem distância. A relação deles não foi fácil. Houve comentários, houve críticas, houve pessoas que se afastaram de Helena, mas pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. Carlos continuou sendo gari. Nunca deixou o trabalho que sustentava a vida dele com dignidade. Helena continuou na empresa, mas passou a usar sua posição para valorizar pessoas que, como Carlos, eram invisíveis para muitos. Lucas ganhou algo que nunca esperava. Não uma substituta para a mãe, mas alguém que o tratava com carinho, respeito e presença. Alguns meses depois, em um domingo simples, os três estavam sentados no pequeno quintal da casa de Carlos, comendo bolo e rindo de uma história que Lucas contava. Não havia luxo, não havia status, mas havia algo que dinheiro nenhum podia comprar: pertencimento. E foi ali, naquele quintal simples, que Helena percebeu a maior mudança da sua vida. Ela não havia perdido um mundo, ela havia encontrado um lar. Se você chegou até o final da história e gostou, deixe seu joinha. Comente sobre o que achou da história nos comentários abaixo. Esse canal é dedicado a contar histórias de pais solteiros. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Até o próximo vídeo.